Depois do episódio 18, que pra mim é um dos episódios mais lindos de todos os animes que eu já vi até aqui, da incrível declaração da Aren ao Subaru, o encorajando a fazer o certo e enfrentar o seu destino, ficou muito conhecido na comunidade o "e se" dela, um extra que conta o que aconteceria se Aren aceitasse e fugisse com ele, deixando para trás tudo. Só que essas histórias alternativas, elas não param por aí. Todo ano, o próprio autor, mais precisamente na data de aniversário do Subaru, que é no dia 1º de abril, lança uma dessas histórias, sempre contando o que teríamos se em algum momento chave da história principal não acontecesse. E bom, com a sugestão do Bruno César 08, hoje falaremos sobre uma delas. O que vocês acham se ainda no primeiro arco o Reinhardt não aparecesse para salvar o Subaru, tanto daqueles bandidos do beco quanto para lutar contra a Elsa? Conheçam o Ayamatsu If, ou o "e se" do orgulho. Então, a primeira coisa que todo mundo deve pensar é que basicamente tudo dará errado. Afinal, o Reinhardt muito provavelmente é o único que consegue bater de frente com a Elsa. E ele não estando lá, sim, isso é verdade. Mas por incrível que pareça, o Subaru consegue passar, e de uma maneira brilhante, desse desafio meio que impossível. Mesmo depois de tentar ali cerca de 80 vezes, no mínimo, sempre renascendo, sendo caçado pelos bandidos do beco, procurando ajudar nas negociações com a Feld e o velho Ron, mas sempre falhando de alguma forma, morrendo para Elsa em algum ponto, seja fugindo, tentando encarar ela de frente, chamando por ajuda, ou ele consegue se safar, mas a Emilia se dá mal no processo, o que não adianta nada. Mas havia ainda uma coisa que o Subaru não tinha tentado. Foi então que ele teve a brilhante ideia de se aliar a Elsa. Sim, se aliar a Elsa. Pois é, talvez por ele ter morrido tantas vezes, a mente do Subaru começou a quebrar pouco a pouco. Sério, cara, ele vai ficando mais sombrio, mais frio, mais calculista, sabe? Com o passar do tempo. Mas não se engane, o único objetivo dele é ajudar a Emilia, no caso devolver a insígnia dela. E talvez a única forma seria fazer com que a Elsa, ao mesmo tempo que não pudesse fazer nada contra a Emilia, também não o matasse, para que tudo não fosse resetado e todo o esforço dele fosse em vão. E bom, isso ele conseguiu. Mas é aquela, né? Se uma coisa tem que acontecer, ela vai acontecer, independente do que aconteça diferente. E talvez um desses momentos chave aqui seria a luta da Elsa com Reinhardt, a fuga dela, ferida, mas ainda assim viva, fazendo com que o Subaru possa executar o seu plano. E tudo que ele precisou fazer foi denunciá-la à guarda real, ao mesmo tempo que vazou essa informação para ela mesma, para se preparar. E no caso de alguma coisa ruim acontecer, ele estaria lá para fornecer uma rota de fuga para ela, já que a favela estaria cheio de guardas. E com ela ferida, muito provavelmente, mesmo sendo muito forte, ela talvez não conseguiria escapar, já que o Reinhardt também estaria lá. E é exatamente isso que acontece. Inclusive aqui temos duas informações bastante importantes que me surpreenderam de certa forma. Nesse momento, o Subaru ele conhece a Meili, aquela pirralha traidora da vila. E por incrível que pareça, ela é apresentada como irmã da Elsa. E nessa rota, mano, é ela que mata Aren com aquelas maldições. Já que aqui a gente não tem o Subaru pra voltar, tentar refazer e tudo mais. Pobre Aren, cara. Ela só se dá mal, né, mano? Mas voltando, com a incursão da guarda real, a Feld e o velho Ron acabam presos por causa dos vários itens roubados no armazém. Quer dizer, só o Ron, já que a Feld levada pelo Reinhardt, vira participante da seleção real e tudo mais. Essa parte aqui permanece a mesma, só o Ron se dá mal mesmo. A Emilia consegue recuperar a insígnia, mas e o Subaru? Ele, no fim de tudo, não acaba indo parar na missão do Roswell, como no arco 2. Pois é, meus amigos, para onde ele iria? Mais uma vez, acredite ou não, ele vira membro do culto da bruxa. Com o Subaru já tendo mais ou menos ali o seu dever cumprido, ele passa a simplesmente vagar pelo reino de Lugúnica. E é aí que ele encontra membros de um grupo que estão sempre recrutando os abandonados por tudo e todos. Mas eles ainda assim não deveriam se sentir sozinhos,
porque no mundo ainda há uma única pessoa capaz de lhe dar esse amor incondicional, que seria a queridíssima Satella. E o Subaru, meio que sem escolha, resolve entrar pro grupo para pelo menos ser um teto. E adivinha só, quem seria o líder? Claro, o Betelgeuse. Quem mais? Mas então, depois de quebrar bastante a cabeça para poder conseguir tirar a Elsa do seu caminho, definitivamente é aqui, nesse momento, que a personalidade do Subaru se distorce de vez. Como a gente sabe, o Betelgeuse tem vários dedos, o que significa que ele tem praticamente diversas vidas, sendo um ser quase que imortal, já que sempre que ele morrer, ele pode imediatamente se colocar no lugar de um de seus dedos. E ainda assim, mesmo sem eles, ele pode possuir alguém que atenda aos seus requisitos, que no caso seria o próprio Subaru. E mano, uma coisa meio que inacreditável foi o tanto de tentativas que o Subaru precisou para enfim conseguir derrotá-lo, e quase sozinho, junto, claro, com o grupo todo dele, totalizando ali cerca de 1000 tentativas. E tudo dentro ali mais ou menos de um período de 3 dias. Afinal, a próxima missão deles seria fazer da Emília o próximo receptáculo da Satella. E como já sabemos, a única missão e razão do Subaru aqui seria agora proteger a Emília de todo o mal e fazer dela a rainha, não importando o método, depois que ele descobriu que ela era uma pessoa bastante influente que estava concorrendo nessa seleção. Mais ou menos cerca de 2 meses depois que ele entrou para o culto. E nesse meio tempo, ele se tornou bastante amigo da Meili, tendo mais ou menos ali um relacionamento bastante parecido com o que ele tem com a Petra. É até meio fofo, vindo de fora e tal. Só que, cara, de forma geral, é tipo, enquanto você não tentar me matar, nós poderemos ser amigos. Mas é melhor você não tentar fazer isso. Então é a partir daqui que o Subaru começa uma saga em busca do mal que possa fazer algo contra a Emília. E logo em seguida, ele passa a perseguir as participantes da seleção real para tirá-las do caminho e deixar tudo mais fácil para a sua deusa. E ao mesmo tempo que é muito satisfatório, é também um tanto complicado. E complicado não, muito errado. Porque você fica naquela de vibrar, porque os bispos, né, um a um, eles vão caindo. Inclusive o Regulus, que foi um dos responsáveis pelo estado atual da Arém. Cara, que satisfação ver que ele sofreu pra caramba. Mais ou menos ali como eu imaginei que ele deveria sofrer. Mas claro que nessa rota a Arém não tem nada a ver. Mas não deixa de lavar a alma, cara. Só que, como eu disse, ao mesmo tempo, a decisão de tirar as outras participantes do caminho também vai seguindo essa linha. Daí sobra para Krusty, que acaba sendo devorada pela baleia, pro Julius, que acaba morrendo na mão da Elsa em uma armadilha, o Ferris, de personalidade quebrada, já que a Krusty foi deletada do mundo, acaba se tornando só um fantoche nas mãos do Subaru. Mano, até o Otto aqui, ele tá mais sombrio. Talvez por causa do que aconteceu na batalha contra a Baleia Branca, não sei. Mas até ele, de certa forma, é manipulado a fazer parte dos planos meio maléficos do Subaru. Mas claro, ele sempre vem trabalhando com a Meili e, por incrível que pareça, com a Elsa também. Eles, com o tempo, acabam formando um trio, estando sempre juntos. Parando pra pensar agora, o Subaru meio que vira um boss final, cara. Ele acaba virando o criminoso mais procurado e perigoso do reino de Lugúnica. Só que, como eu disse antes, ele sempre tem o objetivo de fazer da Emília a rainha do reino, protegê-la de todo o mal e tornar isso algo que ninguém possa sequer cogitar pensar o contrário. E o ato final dele vem poucos dias antes da eleição, após milhares de tentativas. Por falar nisso, quem iria gostar seria a Equidna, né? Mas enfim, depois de tentar de tudo, e até mesmo sacrificar todos os seus aliados em busca desse bem maior, mais ou menos como no início, nesse momento, o Subaru tinha uma pessoa que ele não conseguia derrotar, não importasse o que tentasse fazer. Só que agora, esse cara era o Reinhardt. Mas exatamente como antes também, havia uma coisa no qual o Subaru ainda não havia pensado. E por mais poderoso que o Reinhardt pudesse ser, ele não conseguiria proteger todo o reino sozinho. Ainda mais se algo acontecesse ao mesmo tempo. E foi assim que o Subaru decidiu implantar o caos em todo o reino.
colocando fogo em todos os lugares possíveis, antes de iniciar o seu ataque final. E talvez uma das grandes reviravoltas seria a Elsa, por conta própria, decidir protegê-lo do Reinhard. Não sei se uma desculpa ou por gostar, de certa forma, desse Subaru, mas não necessariamente no sentido romântico. Uma pena que, infelizmente, o resultado dessa luta a gente não fica sabendo. Mas, em compensação, os parágrafos finais são os mais incríveis que eu poderia pedir para a conclusão dessa história. No caso, o Subaru reencontra a Emilia depois de muito tempo, mas antes de lutarem, ele finalmente revela para ela tudo o que fez, bem numa vibe de luta final mesmo, para tentar ajudá-la, para tentar protegê-la e fazer com que ela pudesse atingir os seus objetivos, como recompensa por ser tão bondosa. Cara, uma das coisas que mais me marcou na conversa dos dois foi o contraste em comparação ao episódio 25 da primeira temporada. Ela perguntando por que você fez tudo isso e ele respondendo porque eu te amo. Eles basicamente tendo a mesma conversa, do contexto em si significar a mesma coisa, nessa história terem pesos completamente diferentes. Na história principal, ele salvou basicamente o reino. E nessa história, ele basicamente destruiu, embora o objetivo em si dele não mudou. Aqui ela poderia não saber o porquê de tudo isso. E embora tudo ali tenha sido feito de uma forma distorcida, cada bispo, cada adorador da bruxa, de alguma forma boatos se espalharam por todo o reino, falando que tinha sido a própria Emilia que tinha sido a responsável por eliminar todos eles. Como as mortes de cada um dos envolvidos na seleção real terem sido vítimas de um vilão, dele no caso, e ela está bastante ameaçada. A conversa dos dois é sensacional, cara. Você sente o desespero nas falas da Emilia. Você sente também o desespero do Subaru falando que tudo aquilo foi pelo bem dela, sendo que ela não aceita de forma alguma. Afinal, tá tudo destruído, né? Mas, infelizmente, a gente não sabe se deu tudo certo, pois o final do plano dele era morrer nas mãos da Emilia. Imagina a reação de todos quando descobrirem que a Emilia mais uma vez salvou o reino do grande mal. Era disso que o Subaru tanto falava. Porém, o que mais me surpreendeu foi o retorno através da morte. Afinal, ele voltaria a algum ponto, certo? Pois é, isso não aconteceu. Já que depois de ele ter morrido, ele ter se matado, né? Ali no final da conversa dele com a Emilia, e do plano do Subaru ter sido concluído, o retorno através da morte não foi ativado. Ele literalmente ficou preso, digamos assim, em um lugar escuro, junto da Satela. Mas que ali ele não sabia quem poderia ser. Seria apenas alguém bastante parecido com a Emilia. Ele ficou ali, junto dela, repousando, aliviado, sem nenhum arrependimento, feliz consigo mesmo por ter realizado o que queria, não tendo nenhum arrependimento de ter se aceitado e aceitado o que aconteceu com ele, como vimos na reunião do chá, que foi um dos principais motivos dessa tela ter dado esse tipo de poder para ele. E é aqui que fica as perguntas, mano. Talvez o retorno através da morte tenha sim um certo limite, mas só se o Subaru não tiver nenhum tipo de arrependimento quando morrer. E sinceramente, eu queria ver mais desse extra. Eu queria ver como a Satela passou a governar o reino, se ela tiver ganhado. Muito provavelmente ela ganhou, né? Como tudo prosseguiu depois da morte do Subaru. Quais os verdadeiros pensamentos dessa Emilia, né? Com relação a esse Subaru que ela não conhecia. Eu queria ver tanta coisa, mano. Uma pena, cara. Então, gente, o vídeo de hoje fica por aqui. E eu só quero agradecer a todo mundo. O canal passou a marca já dos 100 inscritos, que eu tinha mais ou menos ali como objetivo até o final do ano. Já estamos chegando a quase 200. Fico muito feliz por todos estarem curtindo o conteúdo. Muito obrigado mesmo. Agora o objetivo é ir além, cara. É ir além. Muito obrigado mesmo. Vocês são incríveis. No mais, eu só quero agradecer a todos que me ouviram até aqui. Tamo junto. Valeu. Forte abraço. E até uma próxima.